Olá, seja bem-vindo a mais uma semana de ADM Live. Nosso encontro de terça-feira, quarta e quinta, às 10 horas da manhã, aqui nas redes sociais do CRARJ. E hoje a data é ainda mais especial, porque entramos no mês do profissional da administração. Setembro, quando a gente traz tanta coisa, tantas novidades para vocês que sempre acompanham a gente. Bom, e hoje nós vamos falar sobre inteligência de negócios e a administração com o administrador Bruno Sardinha. Tudo bem, Bruno? Seja bem-vindo. Bom dia, Érica. Obrigado pelo convite e espero poder contribuir um pouco com a minha experiência. Que bom. Bom, Bruno, a gente escuta muito falar, né, desse tema, mas é mais difícil saber de como ele surgiu, como ele chegou ao patamar que está hoje, sendo um assunto muito comentado. Então, vamos fazer um contexto histórico, né, dessa questão da inteligência de negócios? Então, Érica, a gente pode pegar aí nos últimos 10 anos e a gente vê a forma como o administrador trabalhava, né, nesse processo aí de acesso à informação. Eu até posso me recordar exatamente, vamos pegar aí no ano de 2010, a gente pega o contexto de acesso à informação. E como que isso funcionava, né? O tempo para a coleta de informações da empresa era normal, por exemplo, quando você ia preparar uma reunião de resultados e você tinha que organizar uma série de informações do negócio, né? Então, você trabalhava aí com múltiplas planilhas, com dados muito brutos, então o acesso à informação ele era mais lento, até por conta de como eram os sistemas há 10 anos atrás. Então, até para preparar, por exemplo, uma reunião de resultados em que você engloba todos os setores e áreas de uma empresa, você poderia levar até dias para fazer todo esse processo de coleta, organização dos dados e análise dessas informações, né? Então, a gente pega essa questão dos sistemas de informação, de como que eles atendiam o administrador há 10 anos atrás, e como que isso mudou, como que isso evoluiu nesses últimos 10 anos, né? E principalmente a velocidade para que você obtenha essas informações cruciais do negócio. É interessante que a gente vê que, com o passar do tempo, tudo se transforma, tudo fica mais rápido, né? Sim, E a sim. questão do levantamento de dados, né, para poder fazer esse planejamento estratégico, ficou num piscar de olhos, digamos assim. Não, exatamente, né? Quando a gente fala em plano estratégico, né, exercício do plano estratégico, a gente lembra que ele é um trabalho que você faz junto com as equipes, né, de uma empresa, de forma colaborativa, né, onde você define os objetivos da organização. Então, ali você vai estabelecer metas de curto, médio e longo prazo. Então, no momento que você estabelece essas metas, automaticamente você já vai ter uma necessidade de controle e monitoramento dessas informações, né? Então, a empresa ela vai se angariar nessas metas e, durante o exercício social do qual correr esse plano estratégico, ela vai ter que fazer esse controle e monitoramento. Quando a gente fala até de administração estratégica, a gente lembra dos 3 níveis lá da pirâmide organizacional, né? O estratégico, tático e operacional. E, geralmente, você começa lá definindo os KPIs, né? Que é a tradução aí de indicadores chaves de desempenho. Então, o que a gente recomenda para as empresas é você definir até 5 indicadores principais para que você tenha foco na estratégia, para que você traduza o negócio, a estratégia desse plano estratégico, nesses indicadores chaves de desempenho, né? Aí você vai ter indicadores da área financeira, de processos, indicadores na perspectiva de clientes e também na parte de RH, né? Eu lembro, a gente, até rapidamente falando, há 10 anos atrás já existiam muitas ferramentas de BI, só que o acesso a essas ferramentas era muito mais difícil, né? Era muito mais custoso.
Então, a primeira ferramenta que eu tive a experiência, né, de poder organizar essas informações, era um software onde você gerava o BSC, né, que é, que é uma ferramenta onde você vê a aderência da empresa com esse plano estratégico. E uma das ferramentas, né, que se utiliza muito é a questão dos sistemas ERPS, né? Aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque também é uma parte de direcionamento, né, dessa questão da administração estratégica. Na verdade, o que é o sistema ERP, né? ERP é a tradução de Enterprise Resource Planning, ou seja, planejamento de recursos empresariais. Então, a empresa, quando ela tem todos os seus processos sendo executados dentro de um sistema, é muito mais fácil você iniciar o processo de transformação digital na empresa, né? Então, você imagina, você tem todas as rotinas da empresa sendo executadas dentro de um sistema. Então, o que é a primeira questão aí que o administrador tem que ficar atento? No momento que eu tenho esses sistemas rodando dentro da rotina da minha empresa, eu tenho dados o tempo inteiro sendo armazenados de qualquer operação que é realizada dentro da empresa, né? E quando a gente fala, Érica, sobre inteligência de negócios, né? O que é o conceito de inteligência de negócios? É o processo de coleta, organização, análise, monitoramento e compartilhamento dessas informações, né? Então, como que eu vou fazer isso? Como que eu vou fazer isso dentro da minha empresa? Se eu tenho um sistema, eu já tenho uma vantagem competitiva, porque eu tenho, dentro desse banco de dados, todos os meus processos sendo registrados a todo instante, né? E o administrador, ele tem um papel importante nesse processo de transformação digital, porque ele conhece a modelagem do negócio. Então, ele vai fazer essa extração desses dados, né? Então, você tem até em tecnologia de informação a tríplice que você chama de dados, informação e conhecimento. Então, ele tem uma responsabilidade muito grande nesse processo de extrair essas informações, né? E quando você obtém um indicador do negócio, né? Por exemplo, no nível estratégico da organização, você tem que realizar a estratificação desse indicador. Então, por exemplo, a gente pode dar um exemplo do indicador de vendas de uma empresa, né? Então, assim, qual produto que a minha empresa vende mais? Em qual região que ele tem, que ele traz mais receita para o negócio? Quais são os meus melhores vendedores? Como é o comportamento da venda de determinado produto, por exemplo, nos últimos 12 meses? Então, você obtém essas informações chaves através desses sistemas e você tendo bem claro, né, o plano estratégico, a estrutura organizacional da empresa e como você vai organizar essas informações para disponibilizar para gestores, diretores, supervisores, enfim, compartilhar com toda a equipe, é uma responsabilidade muito grande do administrador, porque ele tem que conhecer muito bem o negócio. E você falou sobre essa questão da responsabilidade do administrador, falou sobre trazer dados, levantar dados. Aí a gente entra já naquela questão da confiabilidade da informação, sigilo, ainda mais agora com essa questão da LGPD, né, que está falando tanto. Como é que fica isso? Como é que fica essa questão da segurança da informação, mesmo havendo tanta a necessidade tão grande? O que acontece, né? No momento que você implementa, né, ferramentas que vão auxiliar nesse processo de transformação digital. Porque o que é transformação digital? É você usar a tecnologia em favor da gestão dos negócios, né? Só que isso aí é o seguinte, eu digo que o administrador, Érica, ele não precisa entender de programação. Ele não precisa entender de programação. Mas ele precisa entender quais são todos os mecanismos por trás do uso dessas ferramentas. Então, no momento que ele está coordenando, por exemplo, uma equipe de desenvolvedores, de programadores, e que ele começa a implementar dentro da empresa todas essas plataformas e sistemas que vão auxiliar nesse processo para que ele ganhe agilidade no acesso à informação, a forma como isso vai ser divulgado,
como ele vai preservar as informações que às vezes tem caráter de sigilo dentro da empresa, é responsabilidade desse profissional, né? Então, é uma governança que você vai estabelecer dentro da empresa, né? De acordo com a cultura dessa empresa, isso influencia muito também. A minha empresa, ela não vai divulgar determinadas informações, então o administrador ele tem que preservar essas informações e divulgar somente para os diretores. Ah, não, a minha empresa ela tem uma gestão corporativa, aí eu vou fazer lá o gestão à vista, onde eu quero todos os meus indicadores expostos para que toda a equipe possa acompanhar no dia a dia como que está o desempenho da empresa. Então, o administrador ele tem que fazer esse filtro, né, e ter um cuidado até para essas informações não vazarem de dentro da empresa. Então, responsabilidade. Se ele está lidando com essas ferramentas, ele tem responsabilidade sobre elas. E é interessante, falando sobre essa questão da responsabilidade, né, que a LGPD ela veio meio que para nivelar, né, pequenas, médias e grandes empresas que lidam com dados, né? Sim, O sim. administrador ele precisa estar cada vez mais ligado, cada vez mais antenado com cada uma das partes do processo, a fim de que não haja nenhuma quebra desse sigilo, não haja nenhum problema nesse sentido, Bruno. Sim, né? Você tem, inclusive, né? A gente falou de inteligência de negócios, mas você tem a ciência de dados, que é uma área muito mais ampla, né? E, inevitavelmente, a gente tem que se atualizar sobre esses assuntos. Então, você tem... hoje é muito comum você ver as grandes empresas abrindo vagas de cientista de dados, né? E esses profissionais, eles lidam com um volume de informação gigantesco, gigantesco, porque a ciência de dados, ela analisa fenômenos sociais, econômicos, e ela está ligada até com inteligência artificial, porque você está fazendo, ela proporciona as chamadas análises preditivas. Então, você tem um grande volume de dados, e você tem análise histórica dessas informações, né? E a interação com esses profissionais, novamente, ela gera ainda mais responsabilidade. Um administrador pode ser um cientista de dados? Ele pode ser um cientista de dados, ou ele pode trabalhar junto com um cientista de dados também, ou seja, mas o cientista de dados, ele é responsável por toda a arquitetura e engenharia de organização desse grande volume de dados, e o administrador entra aí com a modelagem do negócio, né, traduzindo a organização dessas informações dentro do modelo de gestão da empresa, né, e a gente não pode esquecer também, Érica, que a gente toma decisão em cima de informações, né, então é importante a gente garantir a gente ser assertivo, né, na informação que a gente vai mostrar e garantir 100% de confiabilidade. Dentro desse processo de organização, o dado ele tem que estar correto, ele tem que trazer a informação correta, porque é em cima dessa informação que a empresa vai tomar a decisão. Então, o processo de tomada de decisão é feito em cima de números, fatos e dados, né? E, Bruno, falando em ciência de dados, quais são as ferramentas que você trabalha, que você sugeriria para poder auxiliar nesse processo de transformação digital, nesse processo de mudança digital da ciência de dados? Então, hoje a gente tem uma vantagem, né? E cada vez eu vejo isso mais, quanto mais a gente pesquisa sobre o assunto, você tem muitas ferramentas disponíveis no mercado, né? E então, como é que a gente faz até para fazer a escolha dessa ferramenta para a empresa, né? Primeira coisa que a gente tem que provocar, nós profissionais, é a gente fazer uma reflexão, Érica, e verificar o seguinte, né? Quanto tempo que a minha empresa leva para obter as informações? Para eu poder analisar a maturidade em gestão dessa empresa. Então, como eu falei, ela já tem um sistema, e esse sistema, é possível integrar esse sistema com outras plataformas? Então, antes da gente escolher a ferramenta, a gente precisa saber qual é a melhor ferramenta
para a empresa a qual eu estou atuando, né? Então, por exemplo, a gente tem um conceito dentro dessas ferramentas que são os dashboards dinâmicos. Dashboard é a tradução de painel de bordo. Então, é onde você vai visualizar de forma instantânea todas as informações do negócio, né? Então, você tem uma série de ferramentas que vão proporcionar a construção desses dashboards, relatórios dinâmicos, né, para que você possa implementar isso dentro da sua empresa, né? Você tem muitas ferramentas de inteligência de negócios disponíveis na internet, até gratuitas. Só que você tem que ter, né, o profissional para que ele faça essa implementação dessa ferramenta dentro da empresa de acordo com a cultura daquela empresa. E quando você implementa, Érica, essas ferramentas nas empresas, você vai sim provocar uma mudança de cultura, né? Então, até porque você vai mudar a forma como as pessoas trabalham, você vai mudar o dia a dia das pessoas, você vai dinamizar o ambiente de trabalho, ele vai ficar muito mais dinâmico, ele vai ficar muito mais rápido. É muito melhor, né, quando a gente consegue investir o nosso tempo em análise. Você vai promover um desenvolvimento interno dos colaboradores da empresa que passar por esse processo, né? E você tem várias formas de fazer isso. Então, vou dar o exemplo de novo da equipe de vendas, né? Imagina você ter todas as informações disponíveis no tempo que você quiser. Então, você pode fazer reuniões diárias. A gente tem o conceito de stand-up meeting, né? Que é onde você repassa todos os dias os resultados da organização. Isso gera mais interação dentro da empresa, né? Dinamismo, como eu falei, e você vai estimular mais a análise colaborativa dentro da organização também. Um exemplo, Érica, né, que a gente pode dar também, é no momento que a gente está passando, né? Então, quantas empresas foram forçadas a mudar a forma de trabalhar? Então, você tem muita gente fazendo home office. Então, imagina a empresa que já tinha um sistema antes, como que já ficou mais fácil esse processo para a empresa, porque eu estou aqui na minha casa e eu consigo executar os principais processos da empresa, porque eu tenho acesso a um sistema e eu posso fazer o meu trabalho de casa. Então, é interessante, porque muitas empresas elas tiveram que implementar essas ferramentas com a pandemia. E é interessante você falar sobre essa questão, né, do tempo investido na análise, que aí a gente volta lá no começo, né, do nosso papo, quando a gente falava da rapidez e agilidade das coisas, como as coisas acontecem. Esse tempo, né, a partir do momento que você tem implementado um sistema, te traz soluções muito mais rápidas, né, para os problemas, para as questões, coisas que acontecem pontualmente em um momento e no outro você já tem a resposta a partir do momento que você tem a ferramenta implementada, Bruno, é isso? Aí a gente lembra do famoso PDCA, né? Então, resposta rápida a um problema. Que, com a inteligência de negócios, você com as ferramentas certas, implementadas na empresa, você vai ter uma resposta mais rápida aos problemas. Então, imagina que eu estou lá analisando os indicadores da organização e eu vou estar, no momento que eu estou fazendo esse exercício de análise, eu vou identificando os problemas que eu tenho que tratar, né? Então, o indicador, ele tem um comportamento. Então, eu começo esse processo de análise. Quando eu invisto mais tempo na análise, eu já tenho uma vantagem competitiva, eu vou ter mais agilidade, e eu vou estar fazendo o exercício de melhoria contínua de forma mais eficiente, porque eu trabalho numa empresa com ferramentas otimizadas, né, com ferramentas ágeis. Eu posso dar até um exemplo, até na área de gestão de projetos, que também passou por essa transformação, até que é uma área que eu atuo bastante, e a gente tem lá, por exemplo, o PMBOK, né, que é o Corpo de Conhecimento em Gerenciamento de Projetos, e ele também passou, essa metodologia, nos últimos anos, ela passou por essa transformação digital. Então, hoje, a gente tem as chamadas metodologias ágeis em projetos, onde você tem que fazer uma integração com a metodologia tradicional, né? Mas você tem que ter agilidade,
numa gestão de um cronograma, né? E você tem muitas ferramentas que auxiliam nisso, como o Kanban, Scrum, e isso você vai proporcionar entregas mais rápidas. E como é que você faz isso? Envolvendo o seu cliente. Então, você faz o processo de iteração. É iteração mesmo, porque ele está relacionado com repetição. Então, se eu preciso fazer uma entrega mais rápida, eu vou envolver mais o meu cliente nesse processo. E ele vai participar junto comigo na análise e na resolução desse problema. Então, a gente pode dizer que os pontos chaves, né, para essa questão da inteligência, da inteligência de dados é a agilidade e a assertividade? São palavras que você repetiu várias vezes. Sim, não adianta a gente fazer rápido e fazer mal feito, né? Então, isso é o exercício, é técnica, é prática. Então, sim, agilidade e assertividade sem perder qualidade, né? Às vezes, por isso que eu fiz questão de falar da transformação digital. Você tem que fazer esse processo bem feito. Se você quer ter agilidade, se você quer ter confiabilidade nas informações, você tem que garantir que aquilo que você vai usar, essas informações que você vai usar no seu dia a dia, elas são confiáveis, porque você vai tomar decisão, você vai mudar um processo, você vai melhorar um processo em cima daquilo que você está vendo. E você vai estar usando essas ferramentas no dia a dia para que você seja assertivo na resolução de problemas. Bom, e a questão da tendência para os profissionais que querem entrar, querem atuar nessa área? Como é que está isso? Como é que você projeta isso no futuro, falando com estudantes, ou mesmo profissionais já formados que querem atuar nessa área? Que dica você dá, Bruno? Então, Érica, hoje você tem muitos cursos disponíveis nessa área, cursos de atualização. Então, inclusive, você tem até especializações na área. Então, não tem jeito, né? A tecnologia, ela faz parte do nosso dia a dia. E não é diferente no mundo dos negócios. Então, dentro da cultura da empresa, do tamanho da empresa, do nível de maturidade da empresa que eu atuo, dos objetivos que eu tenho dentro dessa empresa, você tem, além de você ter as ferramentas, que são de fácil acesso, ferramentas de BI, você tem muitas capacitações disponíveis. Então, você tem que identificar o que você quer implementar dentro da sua empresa, em que nível você quer em que velocidade que você quer que aconteça essa transformação digital, o que eu quero mudar dentro da minha empresa. Você vai deixar isso aliado para o seu plano estratégico. E você vai correr atrás aí dessas capacitações, né? Sim, você tem MBA hoje em ciência de dados, mas você também pode fazer uma capacitação em ferramentas de análise ágeis. Então, está muito amplo isso, está muito amplo. Você tem muitas opções, a questão é você identificar qual a melhor opção e a que mais se enquadra no seu modelo de negócio. A gente, falando de tendência, né, a gente mesmo quem já está nesse processo de inteligência de negócios, que já faz parte do dia a dia, a tendência é a inteligência artificial aplicada à gestão dos negócios. Isso também faz parte do nosso presente hoje. E a tendência é que cada vez mais você tenha essa inteligência aplicada à gestão. O que isso significa, né? Você vai ter uma série porque dados são gerados a todo instante, então as empresas, elas cada vez mais, no momento que elas aplicam, que elas vão implementando essas ferramentas, o volume de dados vai aumentando. Então, a tendência é a inteligência artificial aplicada a esse modelo de negócio. Então, você tem análises preditivas, técnicas de machine learning, onde você vai automatizar muitos processos da empresa. Então, assim, não é que o robô vai substituir o profissional, mas ele vai cada vez mais deixar o processo mais eficiente e mais otimizado, né, no caso. Tudo isso que você falou vai literalmente junto
um comentário que a gente recebeu aqui nas nossas redes sociais, no Instagram, do Guilherme. Ele fala da importância do banco de dados, né, de um bom banco de dados, e dizendo que o administrador tem um leque muito grande de carreira, né, para buscar. Como você mesmo falou, há 10 anos a gente não teria esse tipo de visão, né? Então, eu te pergunto, Bruno, para a gente fechar o nosso papo, a gente falou de 10 anos atrás, o ponto de agora, como você vê o trabalho do administrador nessa questão, né, nessa área de inteligência, de negócio, como que você vê o trabalho do administrador daqui a 10 anos? Olha, eu vejo como crucial. Por quê? Eu falo isso muito com meus colegas de profissão. Às vezes, você tem um empreendedor que ele quer entrar nesse processo de transformação digital e, às vezes, ele fica naquela empolgação de querer implementar as ferramentas, mas ele não pode esquecer do administrador. A empresa, ela não sobrevive sem gestão. Então, você tem que ter esse profissional acompanhando esse processo junto às empresas por todas as questões que a gente falou aqui hoje, né? Então, de você ter a estratégia muito bem alinhada, de você ter o modelo de negócio, de você estar usando as ferramentas corretas, de você ter confiabilidade nas informações. Então, o administrador, ele vai garantir o norte, né, nos próximos anos, de como essas empresas vão lidar com esse boom de informação, porque ele tem a expertise de organizar isso. E é importante a gente aprender sobre essas ferramentas, praticar essas ferramentas, porque cada vez mais elas vão fazer parte do mundo dos negócios. Então, ele vai ter um papel crucial, Érica, nesse processo, até para que a empresa não se perca no meio de tanta informação e de tantas ferramentas. Então, a base da administração, ela não muda. Ele vai organizar, enfim, vai trabalhar na gestão dessa empresa, aliado aí a essa atual dinâmica das tecnologias. E isso não deixa de ser inteligência de negócios. Com certeza. Bruno, foi um prazer te receber aqui na minha live. Começamos com o pé direito o mês do profissional da administração. Gostaria de agradecer a sua presença. Érica, muito obrigado pelo convite novamente. Agradeço a todos os colegas do CRA. Como eu te disse, o CRA sempre esteve presente na minha vida profissional, né? E é muito importante, né? No momento que a gente está passando, né? É importante a gente estar fazendo essa interação com os colegas de profissão. E hoje é 1º de setembro, né? Iniciamos aí o nosso mês, o mês dos administradores. Muito obrigado, Érica. Obrigada a você, Bruno. Bom, e vocês que acompanharam a gente até aqui, esse mês temos uma dinâmica diferente no nosso ADM Live. Todas as quartas-feiras vamos ter eventos especiais. Amanhã a gente vai falar sobre saúde mental nas organizações e a prevenção ao suicídio. No dia 9 teremos ENCAD, ainda vamos ter outras aulas, vamos ter a questão do LinkedIn, enfim, a programação está ótima. E na quinta-feira a gente volta com a ADM Live falando sobre inteligência emocional. Então, prepara a sua agenda, que o mês de setembro está recheado de coisas boas para você. Espero vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.